Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: o Deus da religião não é Cristo. Hoje eu vou apresentar a você a superioridade e a grandeza de Cristo, por intermédio das palavras do apóstolo Paulo. Porque o sistema religioso vem desde o tempo da cruz deturpando a palavra de Deus, a palavra do Evangelho da Graça, substituindo o que Cristo fez pela lei de Moisés e suas ordenanças, apresentando Cristo como se fosse um Deus sem poder e sem glória. E sendo assim, eles estão dizendo que a igreja, que é a esposa de Cristo, está sendo uma igreja sem honra. E tudo por causa da má interpretação que eles fazem da Bíblia. Vamos entender melhor essa história. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça o seu comentário para receber os próximos vídeos da TV Evangelho. Continuando, veja o que diz Paulo em Hebreus 10, versículo 1. Diz o seguinte: porque a lei, tendo sombra dos bens futuros e não a margem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Então, meu amigo, Paulo é bem claro neste versículo que a igreja não pode sofrer alteração e se tornar em uma farsa. Mas é isso que está acontecendo hoje. O sistema religioso está apresentando uma igreja deformada e trazendo de volta a lei de Moisés, que pelos sacrifícios não pode aperfeiçoar quem se chega a Deus. Isto é uma tremenda heresia. Não podemos aceitar o que eles estão fazendo. A Igreja de Cristo é santa, é a esposa de Cristo, que merece todo o nosso carinho e que devemos amar e honrar. E fazemos parte dessa igreja. Devemos entender, meu amigo, que na graça de Deus não há espaço para mentiras, como dízimos, ceia, unção com óleo, batismo nas águas. Todos os tipos de ordenanças da lei de Moisés não faz parte da graça de Deus, pois tudo isso foi abolido na cruz por Cristo Jesus. Perceba então que se a lei acabou na cruz, trazer a lei de volta é costurar o véu que Jesus rasgou, é viver nas sombras, pois o templo foi derrubado nos anos 70 DC. O templo, a partir desta data, passou a ser nós, pois somos a Igreja de Cristo, uma igreja espiritual. Por isso não podemos mais viver nos rudimentos da lei mosaica. Entenda, meu amigo, Cristo acabou com todos os preceitos da lei de Moisés, que eram 613 preceitos. Ele nos colocou no reino da sua glória. Temos que entender que o Evangelho da Graça de Deus é novidade de vida, é renovação, é amor e entendimento da palavra. Veja o que diz em Hebreus 9, versículo 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Veja então que Cristo era o tabernáculo. O santuário não é uma casa de 4 paredes, não é o templo feito por mãos humanas, porque o templo foi derrubado para sempre, e isso aconteceu depois da cruz, nos anos 70 DC. O único e verdadeiro e perfeito tabernáculo é Cristo. Mas o sistema religioso insiste em dizer que o santuário é onde eles congregam. E o povo, por falta de conhecimento e de entendimento da palavra de Deus, acreditam em suas falsas informações. Confira o que diz o versículo 12. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Versículo 13. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e de
cinzas de uma novilha santificava os contaminados, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Perceba então que o apóstolo Paulo nos guia por um entendimento perfeito e sem distorção. Não é como faz o sistema religioso hoje, que tudo que explica é o contrário do que Paulo afirma. Paulo nos leva a uma verdade inconfundível da graça de Deus. Paulo nos faz entender o que os guias cegos não mostram em suas falsas igrejas, que na verdade não são igrejas, pois igreja somos nós. E por que eles não mostram a verdade? Porque não têm entendimento. Eles pregam o medo, a prosperidade, mas você precisa saber que a prosperidade é um direito de todos. Não precisa de pregação. Não somos um povo sem Deus. Somos filhos de Deus. Veja o que diz Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo diz o seguinte: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Veja que Paulo repreendia a igreja de Gálatas, porque mesmo depois da graça ter sido estabelecida, a igreja de Gálatas ainda continuava vivendo a lei de Moisés. E hoje não é diferente. O sistema religioso continua fazendo a mesma coisa. Eles estão praticando unção com óleo, dízimo e santa ceia e batismo nas águas e invencionice dos seus pregadores. As suas obras falam por eles. Sendo assim, não é graça, é rudimento da lei. É o véu costurado para encobrir a sua hipocrisia. Quem vive na graça não amedronta nem ameaça o seu seguidor. Então entenda, meu amigo. Só Cristo é o Senhor, e não existe outro a não ser Cristo. Não adianta usar a Bíblia para tentar enganar as pessoas, pois o sistema religioso está por um fio. O povo está abrindo os olhos. Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então perceba que não é por obras, é por graça. E isso não é ensinado nas igrejas de hoje. As pessoas vivem nas sombras, apresentando um Jesus morto e sem a sua glória. Creio que você entendeu. Cristo não está nas obras da lei. Cristo está em todos os que vivem por fé e pela graça de Deus. E o Deus da religião não é Cristo. O Deus da religião é Moisés e os presidentes das denominações. Este é o Deus destas pessoas que seguem o sistema religioso, pois Cristo é o cabeça de uma igreja espiritual e honrada. Os religiosos, presidentes de denominações, são cabeça de uma casa de tijolos e cimento com uma placa de igreja. Portanto, Cristo não habita em casas com placas. Cristo habita em você que crê que Ele é Deus. Cristo é o Espírito de vida que lhes dá a vida eterna. Então, creio que você entendeu. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.